Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o calendário de João Fonseca, porque eu acho que isso merece bastante destaque, já que assim, ele nesse momento está jogando o torneio de Eastbourne. Ele perdeu na estreia em Rally, aí já tinha se inscrito para o torneio, com a saída dos tenistas da lista de entrada, ele acabou entrando sem precisar fazer quali, e esse é o último torneio que ele tem para conseguir ritmo antes de jogar o Wimbledon, né? Ele conseguiu uma boa vitória na primeira rodada, né, contra os Izubergs, e vai enfrentar amanhã o Taylor Fritz, que é o cabeça de chave 1 do torneio, né? Não está tendo muita sorte nos chaveamentos, mas assim, isso é apenas um detalhe. Ele vai jogar no Wimbledon e a ideia é que o próximo torneio depois de Wimbledon seja o Masters 1000 de Toronto, que vai começar no dia 27 de julho. Então assim, ele quer garantir no mínimo 2 semanas de descanso, né? Já que o torneio de Toronto ele vai acontecer 2 semanas pós o Wimbledon. E a questão é, né? Tipo, vai ter uma semana ali com alguns torneios menores. Aí na semana seguinte o ATP 500 de Washington. E aí sim o torneio de Toronto, que vai lembrar, começa na quarta-feira, né? Então isso também é digno de destaque. E olha, eu realmente não consigo ver lógica nisso. Eu entendo que muita gente que fala que o calendário dele está bem projetado e eles querem evitar que ele se transforme no Del Potro e que ele se transforme no Dominic Thiem, né? Que arrebentaram os seus corpos com lesão. Mas eu vou falar uma coisa, esses caras são dois extremos, entende? Eles não são a regra do que vai acontecer com você se você jogar muitos torneios. E eles fizeram esse tipo de arrebentar o corpo deles, né? Tipo, eles chegavam longe em muitos torneios e na semana seguinte estavam jogando de novo, né? Eu acho muito complicado o João arrebentar o corpo dele do jeito que o calendário dele vem acontecendo em termos de resultados, que não tem nada de anormal para o tenista da idade dele. Mas vamos pegar os resultados dele desde a Sunshine Double. Ele cai em segunda rodada em John Wells, é campeão do Challenger de Phoenix, que é um torneio que acontece ali entre, né, tipo, na segunda semana do Masters 1000, que no caso ele acabou eliminado na segunda rodada por Draper, cai na terceira rodada do torneio de Miami, aí ele tira 4 semanas de descanso, né, não jogando Monte Carlo, não jogando também o torneio de Munique ou Barcelona, os dois ATPs 500 que aconteceram antes de Madrid. Madrid pra frente, olha os resultados que o João tem. Segunda rodada Madrid, eliminado na estreia do Challenger de Estoril, estreia no torneio de Roma, perdendo para o Fabien Marujan. Aí ele não joga na semana, tipo, ele fica basicamente 3 semanas sem jogar, porque ele não joga nem Genebra, ele também não joga Munique, que é um ATP 500, que o Flávio Cobolli foi campeão. E aí a gente tem Roland Garros, onde ele vai até a terceira rodada, faz uma boa campanha, superando o Urkats e o Pierre-Hugues Herbert, mas cai para o Jack Draper em sets diretos, e só volta a jogar em Rally, onde caiu na estreia pelo Flávio Cobolli. E agora está jogando em Eastbourne. Aí minha pergunta é, qual a lógica de pular torneios como Stuttgart? Qual é a lógica de pular um torneio como Hamburgo, pular como Genebra? Porque assim, eu tô fazendo esse vídeo porque ele vai pular o torneio de Washington. E eu não consigo ver razão, lógica, o sentido para essa decisão. Porque o João Fonseca ainda não é um tenista que se garante com os resultados que ele tem. Ele ainda é um tenista que precisa crescer e evoluir. E sabe onde ele vai evoluir e crescer mais do que treinando? Ele vai evoluir e crescer jogando dentro de quadra. Porque só dentro de quadra ele vai conseguir fazer ajustes em tempo real, ele vai perceber onde ele está tendo problemas, onde ele está tendo força, e aí direcionar os próprios treinos dele, né? Jogar é o maior professor, entende? Um treino pode te iludir muito para muitas coisas, né? Você pode treinar maravilhosamente, chegar na quadra e não replicar os mesmos resultados. Foi o que o Rafael Nadal que experimentou no passado. Nos treinos ele estava muito bem, mas treino é um ritmo, uma intensidade, é um aspecto mental completamente diferente do jogo jogado em quadra. E aí eu fico olhando para esse tipo de salto. Tem gente que vai defender, ok, a preocupação com o físico é louvável, mas eu repito aqui, com esse padrão de resultados, ele não está tendo um excesso de jogos ou uma fadiga muscular. Se ele está tendo fadiga muscular com tão pouco jogo, ele precisa trabalhar mais físico. Não é o caso, né? Ele não está exausto e cansado por causa dessa rotina de jogos. Mas, para mim, assim, eu acho que não tem nem a ver com isso. Acho que eles têm um excesso de confiança nas habilidades dele, o que, assim, ok, o cara tem um teto de produção admirável. O cara ganhou de Hugo Humbert, ele já ganhou de Andrei Rublev, ele já ganhou do Hubert Hurkacz, né? E assim, ele tem vitórias neste ano, Francisco Cerúndolo também. Ele tem vitórias maravilhosas esse ano. Ele tem até atuações em algumas derrotas, como foi para Alex de Minaur, que são muito legais. Mas a questão é, uma coisa é teto, outra coisa é piso. Ele, ao mesmo tempo que tem essas vitórias, ele tem derrotas para Fabien Marujan, ele tem uma derrota para o Jesper de Jong, ele perdeu para o Flávio Cobolli na grama, por mais que é um ótimo tenista, o Cobolli não é um especialista de grama. Teoricamente, o jogo do João é para se encaixar e fazer mais dano em outros tenistas do que o do Cobolli na grama. Então, assim, o que eu quero dizer é, jogar esses torneios é uma experiência
positiva, até para ele ganhar ritmo para Toronto, porque Toronto, no ranking que ele tem joga a primeira rodada, na segunda enfrenta um cabeça de chave. Ele já vai automaticamente enfrentar um tenista mais bem ranqueado na segunda rodada. Aí as pessoas podem falar, mas pode vir um cara acessível. Mas pode não vir. Veio o Draper para ele lá no torneio de Indian Wells, não foi acessível. Veio o Tommy Paul em Madrid, ele não ganhou. Lá em Roma, nem sequer ele pôde enfrentar o cabeça de chave na segunda rodada. Então, eu acho que as pessoas têm que ter noção disso. Ele ainda não é um cara que se garante, chega no torneio e garantiu que vai bem. Por isso que é importante jogar esses torneios. E eu não vejo nenhum ponto contra ele jogar Washington. É um torneio recheado de bons atletas. E eu tenho que fazer uma pergunta, né? Se jogar Washington é má gestão de físico, então está errado o número 5 do mundo, Taylor Fritz. Taylor Fritz, que jogou Stuttgart, foi campeão. Jogou o torneio, se não me engano, de Queens, que acabou caindo lá na primeira rodada, né? Mas não foi intencional. Está jogando em Eastbourne. É impressionante pensar. Ele foi campeão em Stuttgart e estava inscrito até para Eastbourne. Porque ele tinha noção que se fosse bem em Stuttgart e mal em Halle, talvez ele ia precisar do Eastbourne para ter uma confiança extra antes de Wimbledon. O número 5 do mundo está errado em jogar 4 torneios em sequência que não tem planejamento de semana de descanso entre eles. Lorenzo Musetti, tudo bem, ele não jogou esses torneios de gira de grama até agora, mas por lesão. Ele estava inscrito para jogar Queens. Ele ia jogar alguns desses torneios. Então, assim, ele vai jogar Washington. Ele está inscrito para jogar Washington. Daniil Medvedev, ele jogou Hertog-Bloch, ele foi até a final de Halle, vai jogar o Wimbledon, pode chegar longe, até porque chegou longe nos últimos 2 anos. Ano passado não jogou Washington porque ele estava nas Olimpíadas de Paris, porque senão teria jogado. Daniil Medvedev está errado, um tenista que já foi número 1, que já ganhou o Grand Slam. Aí a gente pega também Ben Shelton. Ben Shelton jogou todos os torneios até agora dessa gira de grama, vai jogar o Wimbledon e vai jogar o torneio de Washington. Ele é um tenista de 22 anos de idade, é um tenista jovem. O planejamento de carreira dele está errado. E vamos lembrar, é top 10. É um tenista que já está nesse estágio, né? Aí a gente pega o Frances Tiafoe também, está jogando um monte de torneios, né? Ele é um tenista que, inclusive, vem perdendo assim, até de maneira corriqueira em algumas rodadas iniciais. Mas vamos pegar um nome legal aqui para a gente usar de referência. Jakub Mensik. Jakub Mensik, tenista de 19 anos de idade. Ele jogou esses torneios da gira de grama até agora, né? Ele esteve presente em Queens, está presente em Eastbourne, vai jogar o Wimbledon e ele vai jogar o Washington. Ele é número 17 do mundo. Ele está em uma posição de ranking que permite ele até pular as primeiras rodadas de Masters 1000 e ele está jogando esses torneios. Então, assim, ele está errado na maneira que ele está fazendo o approach dele? É isso que eu quero dizer. O Alexei Popyrin, esse é bom a gente falar, porque ele defende 1000 pontos lá no torneio de Toronto. Supondo que ele, assim, eu não acho que ele vai ser campeão em Washington, até pela concorrência aqui. Por mais que você possa até argumentar, ele já ganhou do Shelton, já ganhou do Medvedev, já ganhou do Tiafoe, já ganhou, na verdade até se para pensar, já ganhou de uma galera aqui, né? Mas para pensar assim, ele vai à semifinal desse torneio, supondo que vai ser igual ao Montreal no ano passado, que ele jogou jogos muito desgastantes, né? E chega cansado lá e não vai numa posição de defender os 1000 pontos que ele tem que defender. Ainda assim, ele foi longe no torneio, ele ganhou de nomes bons, ele constrói mais confiança, entende? E aquele negócio, é o primeiro torneio de quadradura antes de chegar para o Masters 1000. Qual é a lógica dele fazer o primeiro torneio dele de Masters 1000, né, de dito quadradura nessa parte final da temporada? Logo, o Masters 1000 se tem um ATP 500 com bons nomes antes para ele se testar e, mais do que isso, ganhar ritmo e evoluir. Porque esse torneio não é só ganhar alguns pontinhos extras no ranking, é para evoluir. Jogar esses jogos grandes é bom para crescer como tenista. Enfrentar esses caras é bom. A questão é, não dá para você fazer um calendário de Djokovic sem ser o Djokovic. Porque você vai usar como referência, o Djokovic não joga esses torneios. Ele ainda não é o Djokovic. Ele não é um cara que se garante vai chegar no torneio de paraquedas e vai ganhar. O Djokovic hoje não faz os preparatórios de Wimbledon, é porque ele sabe que ele vai bem em Wimbledon, né? Ele tem essa confiança de que chega lá, ele vai conseguir chegar até a final. Porque é o que ele faz nos últimos anos todos. Mas assim, alguém dá pra gente falar, o João Fonseca pode fazer igual o Djokovic, entende? Ele não é o Djokovic ainda, entende? Ele não é esse cara, ele tem 18 anos, não tem tenista em formação. O Sinner e o Alcaraz são tenistas prontos. Eles não jogarem esse torneio é porque já tem muitos pontos garantidos. Aí eles podem se dar esse luxo. E eles são tenistas tão tecnicamente e fisicamente em um nível tão assustador que assim, eles podem se dar esse luxo. Eles têm margem até para chegar sem ritmo e mesmo assim não é garantido. O Alcaraz caiu na estreia em Cincinnati ano passado. Não pôde fazer Washington porque
ele estava fazendo as Olimpíadas e não pôde jogar o torneio de Montreal porque ele chegou até a final olímpica e jogou duplas na mesma semana. Mas assim, ele tirou uma semana de folga para chegar em Cincinnati. Por que o João corre o risco de fazer 4 semanas sem jogar? Qual é a lógica? Eu quero que as pessoas me expliquem isso. Ele não vai estourar fisicamente assim, mas aí a minha resposta é, ele não vai crescer desse jeito. Não tem como ele crescer como tenista, pelo menos não num ritmo bom, que permita ele já começar a fazer duelos cada vez melhores, evoluir tecnicamente e estrategicamente, porque ele ainda precisa disso, né? Se ele ficar só pulando esses torneios, enfrentando assim, gente grande logo de cara, porque o ranking dele não permite ele escapar de desafios grandes logo no início, porque assim, o Wimbledon, ele tem potencial para ir longe no torneio? Tem, teto de produção tem, mas não tem garantia disso. O João, ele é um tenista que ainda tem problemas na escolha de abordagem do jogo dele, ainda comete vários erros, é aquela ansiedade do jovem atleta que bate na bola muito rapidamente, já perdeu jogo por ser agressivo em excesso. Isso pode acontecer. Ele tem um ranking que atualmente é de 57 do mundo. Esse é o ranking de lista de entrada dele em Wimbledon. Então, ele não tem proteção para não enfrentar um cabeça de chave logo na estreia. Não necessariamente vai acontecer, mas pode. Já aconteceu de tenistas número 40 do mundo enfrentarem o número 1 logo na primeira rodada de um Grand Slam. Porque é sorteio, não é 1 contra 128, porque são 128 tenistas na chave principal. Não é assim que funciona. Por exemplo, as oitavas de final, você pensa, 1 e 8 do mundo? Não é. O Sinner era o número 1 do mundo ano passado em Wimbledon e ele não enfrentou o número 8, ele enfrentou o 5 nas quartas de final, que era o Daniil Medvedev. Perdeu, inclusive, né? Então, assim, não existe esse matematicamente preciso, né? Ele com 57 do mundo enfrentaria um tenista de ranking parecido. Mas ainda assim é que eu falo, ele é um tenista em formação. Ele perdeu para o Cobola em rally. Então, assim, ele perdeu para um tenista que, teoricamente, não é uma potência na grama. Inclusive, já foi eliminado de um desses torneios que estamos tendo agora em Marlock e Eastbourne. Ele teve um set perdido contra o Zizou Bergs. O que eu quero dizer é, não há garantias que ele vá longe em Wimbledon. Se ele cai na primeira rodada, ele vai ficar, literalmente, 4 semanas parado até chegar ao torneio de Toronto. Pense nisso, gente, porque tem muito tenista que, teoricamente, tem um ranking melhor, que não se garante também em Slam. E esses caras, eles estão prevenidos para jogar esse torneio. E aquele negócio, se for bem em Wimbledon, ótimo, né? Mas já deixa inscrito no torneio, já coloque isso no seu planejamento. E é importante jogar esses torneios para crescer. Eu acho que é importante crescer como tenista. E eu acho que está sendo negligenciado essa parte da carreira dele. Não é um cara só de jogar grandes torneios ainda, porque, convenhamos, ele ainda não tem umas quartas de final de um grande torneio na carreira dele. O 250 de Buenos Aires é um 250 vazio da Golden Swing. Teve até um Zverev da vida, tudo bem. Mas assim, ele ganhou a final contra o Cerundo, que é um tenista que eu admiro muito, muito bom jogador. Mas assim, não é uma baita régua pra gente usar, é um torneio 250, como eu disse, né? E a questão é, ele tem quartas de final em um Masters 1000 na carreira dele? Ainda não, ele não tem oitavas ainda. Ele tem quartas de final em um Grand Slam? Não tem, ele tem uma terceira rodada com melhor desempenho. Então, não acho que é adequado ele ficar jogando só esses torneios desse tipo de calibre, né? E aquele negócio, achar que isso vai se garantir no ranking. Para mim, ele está postergando o crescimento dele como tenista e também postergando o crescimento de ranking. E crescer como ranking é evitar qualificatórios no futuro, não depender apenas de convites, como aconteceu para a Rally. Se ele não tivesse convite, teria que jogar o quali. Chaveamentos melhores, mais acessíveis, garantias de confrontos mais leves antes de enfrentar os figurões e mais pontos no ranking, melhor crescimento, mais jogos, mais ritmo. Então, assim, não acho que faz sentido a abordagem de calendário que estão fazendo. Para mim, o Washington é um sintoma de que, assim, não acho que eles estão preocupados tanto com essa questão do físico. Eu acho que isso vira secundário. Acho que eles estão em excesso de confiança com o tênis que ele joga. Ele tem grandes armas e tem grandes recursos. Isso é maravilhoso. Ele tem o potencial para ser número 1 no futuro? Tem. Eu não duvido disso. Eu não estou aqui para questionar isso. Mas ele ainda não está pronto para usar esses recursos na máxima eficiência. E a melhor maneira dele estar pronto para isso é tendo experiência dentro de quadra. Enquanto pular isso, você está desperdiçando potencial. Alguns tenistas já desperdiçaram potencial. Para mim, Shapovalov tinha potencial para ser número 1. Não chegou nem perto disso. E nem acho que essa questão de calendário. Mas é por abordagens erradas. E abordagens erradas podem, assim, postergar o crescimento e a evolução de um atleta. E você já vai perder, um espaço amostral de carreira dele significativo, onde ele já poderia ser mais competitivo. Então, para mim, esse é o grande problema e esse é o grande X da questão. E eu quero saber a mensagem de vocês. O que vocês pensam disso? Para mim,
esse tipo de abordagem do calendário dele é muito equivocado, porque é aquele negócio, pular Munique para mim já não fez sentido, ficar 4 semanas sem jogar não deu certo, ele não fez uma grande tira de saiba, ele poderia ter feito muito melhor, e mais do que isso, né? Pular esse espaço mostrar inteiro para chegar em Toronto, e onde ele pode enfrentar na segunda rodada um top 10 e não dar conta porque é o normal para o garoto de 18 anos, entende? Esse plano de você colocar ele no top 30 desse ano pode acabar indo por água abaixo. Então, eu acho que isso é digno de comentário. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.